boa tarde já. Então a gente vai dar sequência, né, às conversas que têm acontecido após as sessões. Eu sou Janaína Oliveira, sou professora, pesquisadora e curadora. Vou falar já de mim, mas quero começar mais uma vez agradecendo a professora Carmen, a Paula Tavares também, né, o cônsul aqui de Angola no Rio, que organizaram, né, essa quarta mostra, estão aqui fazendo, né, proporcionando esse momento, esses dias intensos de cinema e conversa. É sempre uma oportunidade, né, muito preciosa poder estar com as pessoas que realizaram as obras, né, enfim, conversando e com o público, né, seleto, um público, né, que tem uma conexão e um interesse muito genuíno com os trabalhos. Então, estou aqui com a Morgana Gama, que também é pesquisadora de cinemas africanos. Morgana que, né, recentemente não, né, já tem uns 2 anos, 3, né, o tempo já está passando. Defendeu uma tese de doutorado na UFBA, chama Griots Modernos, Alegoria como Recurso Retórico em Filmes Africanos. Eu acho que ela tem muito a dizer sobre isso. Não. Além disso, né, Morgana e Gisele, que estava aqui comigo ontem, né, a gente faz parte, tem um ST, um seminário temático, um simpósio temático na Sociedade Brasileira de Cinema e Audiovisual, na Socine, que é o fórum de discussão de cinema, né, o fórum acadêmico de discussão de cinema. A gente criou esse ST em 2017, talvez, por aí, né, a primeira edição, ele já está no 3º triênio. Morgana agora vai passar a coordenar comigo. Digo isso para convidar os pesquisadores aqui presentes a participarem desse ST, a enviarem seus trabalhos. O simpósio a Socine esse ano acontece na Unila, lá em Foz do Iguaçu, de 7 a 10 de novembro. As inscrições estão abertas. A única questão é que a Socine só aceita trabalho de pós-graduação, né? Pessoas que estejam no mestrado ou no doutorado, que já tenham mestrado e doutorado. Enfim, mas pelo menos esse ano tem bolsa. Tem né, também tem isso, a gente sabe a realidade, né, do Brasil. Participar de simpósios, desses eventos acadêmicos custa dinheiro, mas fica aqui o convite. As informações estão no site da Socine, socine.org. Hoje eu não vou falar muito, já falei tudo que eu tinha para falar, na verdade, porque eu conversei recentemente com o Eri, né? A gente gravou um podcast numa plataforma que se chama CineDB África, que aliás eu recomendo, que é uma plataforma pan-africana, trilingue, francês, português e inglês. E a gente gravou essa conversa onde a gente falou bastante sobre esse filme, que é o primeiro longa-metragem dele, e é o segundo da série, da trilogia da geração 80. E a gente estava conversando lá fora também, que é interessante, né, a gente aproveitar esse momento para ouvir, né, as questões né, de quem está aqui, né, dedicando seu tempo para assistir com a gente. Então eu vou passar a palavra para Morgana, porque ela, né, veio como Jussiele, né? Preparada. Né? E aí depois da intervenção das questões, né, da Morgana, aí eu vou abrir para o público, né, abrir para vocês. Eu acho que esse é um filme muito instigante, né, tem milhões de coisas a serem pensadas e comentadas, assim. Claro que se vocês não tiverem pergunta, eu tenho aqui um caderno, né, como sempre. Mas então é isso. Então obrigada mais uma vez, Eri, Jorge, Fradique, tá aqui com a gente hoje, e eu passo a palavra para a Morgana para a gente começar. Obrigada. Eu também, assim como a Janaína, queria agradecer ao convite da professora Carmen Xandó pela oportunidade de estar aqui compartilhando essa mesa, né, com a geração 80, realizadores que a gente tem acompanhado, que a gente admira, e, bom, né, a oportunidade de conversar, né, eu vejo esse momento aqui como uma conversa, e trazer algumas provocações também, né, nesse sentido. Eu fiz aqui um roteiro imenso de perguntas e questões. É um filme que instiga muito, né, o nosso olhar, e eu imagino que vocês também devem ter muitas questões aí, então eu vou procurar ser econômica para poder também, né, dar a oportunidade de vocês conversarem aqui
os realizadores. Bom, de modo geral, eu gostaria de ouvir um pouco de todos vocês, como é que foi o processo de produção, que eu acho que é algo que as pessoas ficam se questionando, principalmente levando em conta que foi um filme que veio depois do ar-condicionado e que foi feito, me parece, em plena pandemia. Na pandemia, num tempo recorde. Exato, aí eu queria ouvir um pouco de vocês sobre isso e aí depois a gente vai puxando outros fios aqui. Não, se calhar começas tu essa parte de produção e depois Bom, vou ter uma tarefa difícil. boa tarde, bom dia a todos. Ontem tivemos aqui a ver o ar-condicionado e na sequência do ar-condicionado queríamos fazer uma longa-metragem a seguir. O Eri, dentro da produtora, era a pessoa que estava mais pronta, tinha feito assim também em seguida 3 curtas-metragens, tinha feito o Lúcia, uma curta que nunca chegou a sair ou a acabar, que era o Enoque que não tinha coração, não é? E pronto, depois já até entra, é um bocadinho o Zóio, não é? Dentro do filme, foi filmado de novo, mas é esse personagem. E se calhar foi um filme que nós temos que agradecer à pandemia, porque precisou de muita... não, porque precisou de estarmos muito perto, muito juntos, e foi também um bocado a construção de um puzzle, mais até do que a produção do filme. Primeiro porque havia o guião, o Eri não escreve um guião, não tiveste assim aquela escola formal, né, de academia, então dá-te um guião, mas que é quase um poema, uma prosa, e como traduzir isso para uma equipa e como fazer com que uma equipa se envolva nisso, mas ao mesmo tempo todos já trabalhávamos muito uns com os outros e todo mundo de alguma maneira tem uma dívida com o Eri, porque ele está nos filmes de todos. Então, mesmo não tendo a certeza, havia esse compromisso e esse lugar de devolver um bocado. Estávamos em plena pandemia, com medos também, a tentarmos perceber a situação. E acho que foi super importante dizer, vamos começar mesmo assim. Se já tínhamos dito que não íamos fazer o filme perfeito, que não íamos ter todas as condições, este é mais um entrave, mas isso não nos vai inibir de fazer. Então, como é que nós chegamos? Olha, ok, vamos trabalhar todas as cenas de casa. Interiores. Então só tinha ali a Domingas e o Bessa. Um processo o próprio casting não foi bem um casting, mas isso aí acho que ele devia elaborar um bocadinho. Não foi bem um casting, foi mesmo uma seleção, conversas direcionadas e tudo mais. E gravámos primeiro um bloco de todas as cenas interiores. Depois, então, uma das peças já fizemos a borda do puzzle. Depois, outra coisa que queríamos fazer meio em seguida, e é por isso que também tem esse lugar meio fragmentado, não foi logo, mas um dos grandes desafios que tivemos foi encontrar um ator chinês em Angola. E isso foi um desafio para nós, não que não exista, mas porque, na verdade, nós não temos um contacto relacional muito próximo. Os chineses em Angola foram das maiores comunidades estrangeiras nos últimos 20 anos e é estranho como nós temos tão pouco contacto, ou às vezes há um contacto de conhecer, mas de convívio, ao ponto de saber, de partilharmos isso. Procurámos entrevistas no Facebook, também tentámos ver assim, pessoas que tinham TikToks e coisas assim, mas estava um pouco difícil e eu acho que esse, se calhar, foi dos maiores desafios a nível de produção. Então decidimos fazer o quê? Vamos à cidade da China. E fomos para a cidade da China. Assim. E fomos 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Isso é muito engraçado que, à medida que íamos à cidade da China, também íamos descobrindo camadas
e que não está muito acessível, não é? Tipo assim, à primeira vista tu vais ali, mas atende um senhor. E foi assim um processo super interessante. Até acho que é mais para mostrou o quão distante nós estamos culturalmente de um país e de uma cultura que tem tanta importância no nosso contexto. Foi um namoro difícil, com perdidos nas traduções. No início houve assim uma empatia, sim, vamos fazer e tal, quero conhecer o vosso espaço, mas depois no encontro a seguir parecia que havia já uma distância muito grande, mas tivemos essa colaboração do Tony, não é? Depois tem os nomes, os chineses em Angola adotam um nome, supostamente para nós percebermos, e então foi muito engraçado aquela vivência ali. Conseguimos muito pouco tempo com ele e tivemos esse desafio também, depois a Ari vai elaborar, com tão pouco tempo como fazer crescer esse personagem, não é? Sim. E como não perder o sentido da história. Porque nós podemos não ter as condições perfeitas, mas há uma intenção e há uma história que tem que ser respeitada. E isso nós vamos atrás. E o Ari aí disse, não, ele vai entrar nem que seja com narração, e ele é que vai narrar e depois por aí fora. Bom, temos aqui já duas partes do filme. Ok, temos um filme muito fechado num apartamento que chora, em duas pessoas, numa relação. Temos um chinês. Como é que nós vamos pôr aqui, trazer um bocadinho a cidade? Eu penso que aí entra o Zóio, que vinha já mesmo de personagem. Acho que a tua curta devia depois, sim, quando fizeres aquela edição especial, bonitinha, em DVD, pões a curta a complementar, e o Zóio traz esse lugar de vadiagem pela cidade, da Baixa e por aí fora, que o Ari tem muito presente no seu trabalho. E ficamos então com depois algo que era muito importante, que é aquele momento, aquele prólogo fora do lugar, da tourada, que foi um desafio de produção, de ideia e tudo mais, mas também teve aqui uma pessoa que temos que mencionar, que foi a Prudenciana, a diretora de arte. Ela esteve presente no ar-condicionado e também fez a direção de arte deste filme. E quando nós, temos que fazer num estádio ou não, ficamos a namorar. Nós namoramos muito os espaços e fomos muito tempo também à tourada, durante 2 anos. Porque é um espaço supostamente abandonado, então as pessoas têm medo ou acham que não acontece nada. É aquele tal lugar E fomos descobrindo muitas histórias daquele espaço. Inclusive, é uma confraria que disse que foi, se calhar, o projeto Calunga, que levou brasileiros para Angola, logo depois da independência. Fizeram um evento ali e aquilo serviu para concertos, serviu para... Para touradas acho que nunca chegou. Serviu, por exemplo, para luta livre. Para eventos culturais e depois ficou também para atividades políticas, e ficou assim esse lugar meio abandonado, não é? Então dissemos, olha, nós vamos fazer aqui, tem que ser este sítio, também é muito perto do centro da cidade, tem esse simbolismo, e estávamos a pensar, e isso foi uma conversa que tivemos muito tempo, nós não vamos fazer isso apenas para filmar, porque ainda estávamos a discutir, vamos só pôr uma parte da tourada e a outra não, como é que nós vamos fazer? Não, vamos criar um ambiente em que aqueles senhores na mesa, em que as pessoas à volta sintam como um dia de festa, de celebração, também para dar essa possibilidade de nós próprios imaginarmos esses espaços que hoje não são, que nos foram de alguma maneira usurpados, a terem uma utilidade cultural e que as pessoas possam viver. E foi super bom, porque aquelas pessoas escolhidas também na mesa foram escolhidas a dedo, todas elas carregam
grupos, sei lá, o Alain Delon, que é um senhor que está ali na mesa, o mais velho, e que é que leva assim os grupos de carnaval atrás, o próprio Caracol, que tem o grupo do Horizonte Zingambandi, o Alain Delon, a Maravilha, o Miguel Hurst, todos eles, o Orlando Sérgio, e todos eles, nós quisemos criar meio uma festa também ao vivo, festa, vamos dizer, uma celebração, um momento em que pudéssemos ter isso feito. Com também aquela solução do público e tudo mais, que deu jeito também. É muito incrível. E pronto, e também estávamos a trabalhar ali num lugar com possibilidade de distanciamento, aí é um pouco tipo a pandemia também que nos condiciona, mas que não nos impede de contar a história. Tipo, só temos que a fazer de maneiras diferentes. E pronto, fomos assim de desafio a desafio, até ao desafio da pós-produção, ao desafio o texto complicado do Eri, para mim, difícil de perceber em português. Agora em chinês. A certeza de que estamos a trabalhar com... Para traduzir foi um pesadelo. É mais fácil filmar que trabalhar essa parte. Então foi assim, depois com essa parte do tempo recorde, eu acho que nós estamos muito confortáveis a filmar em Luanda, a filmar aquele espaço e as pessoas, mas essa dureza da pós-produção e desses desafios de um texto complicado, de várias línguas, a determinado momento permitir-nos também estarmos perdidos e mesmo assim seguir em frente. Bom, eu acho que é um pouco isso, né? Coisa difícil. Vocês querem complementação? Antes de passar, eu só quero falar, assim, na conversa que eu tive com ele no podcast, eu acho que uma das coisas que mais me marcou, assim, na nossa conversa foi ele falando sobre a formação dele, né? Ele é um autodidata, poético. Não, eu acho que eu lembrei disso por conta da menção da forma do roteiro, né? Eu acho que tem a ver também com esse seu processo de como você vai chegando no cinema e como você vai criando o seu próprio caminho. Aí depois dá trabalho para o produtor. É isso, né? Mas é o trabalho dele. Não é o trabalho dele, não tem. Mas é um desafio. É um desafio nós conseguirmos trabalhar com pessoas diferentes, talentosas, mas temos essa flexibilidade de formato. Porque mesmo internamente vão nos perguntar, mas esse filme quem vai ver, vão gostar, o público, não sei quem, é para onde? Então é preciso aí haver um compromisso. Né? E uma imagem que fica comigo dessa conversa é ele me contando que ele leu os filmes de cinema, os livros de cinema primeiro e depois viu os filmes. E já conhecia os filmes porque tinha lido sobre eles. Isso, enfim, só a título de inspiração, mas segue. Muito obrigado por ficarem até o final do filme. Eu sei que é um filme um pouco complexo, mas ao mesmo tempo é muito simples também, porque a minha premissa ao fazer esse filme é tentar entender o nível de complexidade que nós vivemos na nossa sociedade atual. E eu acho que não é justo tratar uma zona tão complexa como aquela sociedade de forma... de forma muito banal, muito rasa. Eu acho que para mim, eu desafiei a equipa, desafiei todos, estou a desafiar o público, mas eu também precisava me desafiar e precisava de espaço para entender o quão grande essa complexidade é e a minha própria luta. Eu luto todos os dias com esse filme, porque para mim é um filme que a mim não está fechado. Eu também estou sempre a absorver novas visões sobre esse produto. Nós estamos numa sociedade muito delicada porque nós somos um país independente há muito pouco tempo e eu sinto que nós nunca chegamos a ser autônomos completamente. Nós tivemos a situação do colonialismo, tivemos depois
depois a guerra, depois da guerra, um boom econômico desenfreado, em que eu gosto de dizer assim, a brincar, esses 10 anos do boom, do petróleo, da riqueza, nós vivemos embriagados. Vivemos completamente embriagados e agora estamos a viver uma ressaca. Mas durante esse tempo de embriaguez, houve pessoas, houve entidades externas que não estavam tão embriagadas assim e que estavam a observar-nos a nossa irresponsabilidade, por assim dizer, a nossa falta de juízo. E eu digo isso porque o meu filme não é contra ou a favor do governo, é sobre nós todos angolanos. Estamos todos incluídos nessa visão de desleixo. Mas ao mesmo tempo eu não queria ser muito político, eu queria fazer essa relação de poder de forma doméstica, para que fosse uma metáfora para nós percebermos o quão o poder é tão delicado, porque nós estamos sempre a falar do abuso do poder, mas nós quando experimentamos o poder fazemos a mesma coisa. Então entender o quão, no caso do casal, da família, o quão esse papel troca-se completamente e vem sempre com muito ressentimento. É que não há um tempo para fazer-se uma catarse, para entender-se as nuances de uma vida dupla, do que conviver, duas cabeças a conviverem. Então pensei nessa ideia do casal, que eles têm um estigma em casa, mas que também ninguém sabe muito bem o que é que os leva a estarem assim tão ressentidos um com o outro, que para mim é uma boa metáfora da sociedade. Também temos ali questões muito mal resolvidas, mas uns dizem que é aquilo, outros dizem que é por aquilo, mas não se chega a um entendimento assim muito pautável. O que se sabe é que vai haver vingança quando os papéis inverterem de poder. Então para mim foi essa premissa. E também vem as questões das soluções que estão à vista dessas pessoas. Então ali vem a solução religiosa, porque nós temos a noção de que os nossos problemas têm que ser resolvidos de forma, às vezes, austera. Às vezes, em vez de resolvermos os nossos problemas de forma palpável, temos que inventar uma influência externa, porque nós sabemos que ali é sempre vago, nunca vai se tomar a responsabilidade total da coisa. Então, nesse caso, eu pensei nessa questão religiosa, do poder da religião também perante a nossa visão de resolução dos problemas, e sem querer no texto nós fomos, o personagem da Dominga foi levada a ir procurar uma santa. Antes da santa ela procurou outros tipos de ajuda espiritual. E nessa procura da santa nós descobrimos que há um polo que oferece muitas soluções sociais, que é a cidade da China. Tem lá essa questão de eles têm tudo, vendem tudo, inclusive um produto de fé. Mas depois também vem uma questão muito interessante, que é o produto de fé que ela vai buscar é uma imitação do produto de fé católico. Então, é uma relação econômica para o chinês sobre um produto muito valorizado nessa religião. Mas depois também dei conta de uma outra questão, que é um produto, uma santa quase escandinava, branca, ocidental, vendida por um chinês para um povo preto. Então é uma dicotomia muito grande aquele objeto, que é um objeto de plástico, até pensei, o primeiro título que eu pensei era Nossa Senhora de Plástico, porque aquilo obviamente é uma coisa sem grande qualidade e obviamente não vai oferecer no futuro grandes resoluções. E veio-me essa ideia de ter o chinês também como narrador do filme, porque eu não queria que os personagens tivessem um papel
muito ativo na presença do filme para se criar condições de ela ter a Domingas ter a voz dela e ela que tomar conta da cena sob a opinião dela pessoal. Então eu escolhi o chinês que faz um comentário também muito raso, muito filosófico, muito codificado, porque de facto é assim que nós nos entendemos e que eles se apresentam a nós. É de forma muito pautada, muito codificada. Nós, como o Jorge disse, nós não temos muita... Eles estão ali, estão muito presentes no país, mas nós não temos relação nenhuma com eles. A própria cidade da China é muito curiosa, porque a própria cidade de Luanda, a parte... usando coisa que é sul, norte... Aqui é a nova cidade, a cidade agora está a expandir, então as novas construções são em chinês e tu podes, se calhar, ter pessoas que nem sabem ler português nem chinês, mas os chineses sabem as duas coisas. Então eles têm muito poder sobre nós, mas é um poder muito fantasmagórico, muito que paira no ar, porque tu não sentes a presença do poder, então tu não sabes que eles têm assim tanto poder de observação sobre nós. Então tive essa ideia de ter essa relação com o chinês. Quanto ao texto, o texto eu escrevo sim uma prosa assim muito mais refinada. A palavra do momento. Não diria refinada. Eu gosto de algumas coisas, outras nem tanto. Mas eu percebi que essa questão oral que nós temos também é muito complexa. Mas o engraçado é que eu depois fui vendo muitos provérbios chineses, batiam muito certo com o que eu estava a escrever. A própria língua deles também é muito pautada por simbolismo, que uma coisa junta com essa, diz uma coisa, mas depois ao contrário já tem um significado diferente. Eu acho que é o caos perfeito para determinar a própria complexidade do lugar. E a ideia do estádio foi essa que o Jorge disse. Nós precisávamos de mostrar também em que sociedade é que nós estávamos, quem é que nos lidera e o quão distraídos eles estão. Eles estão embriagados pelo poder e o banquete é promovido indiretamente pelo próprio chinês que os observa. E eles fingem ali momentos de grandeza, momentos de superioridade. Eles pensam que têm o poder, mas eles não têm poder nenhum. Eles estão ali num jogo vago de discurso que vão se repetindo. É um jogo de vaidade, mas que não leva a nada. Tanto que nem percebem que as pessoas não estão lá, não estão presentes. A população não faz parte daquilo. Eles nem percebem que aquilo é roupa vazia. As pessoas não estão, de facto, o povo não está lá. Eles nem percebem esse detalhe. Então, long story short, o filme, estou aberto às questões. Você tem esse nome? Tem uma... Acho que também quem tiver já pode ir se preparando. Então você faz essa e aí a gente abre. Só retomando a cena da tourada, quando eu vi assim, gente, que delírio, né? Só uma expressão rápida. Mas o interessante, vendo o ar-condicionado ontem e hoje vendo esse, a gente começa a pensar no trabalho da geração 80 de um modo geral e assim, ao tempo em que a gente percebe as diferenças, né, de cada realizador, a gente também percebe muitos pontos em comum, né? A questão da cidade e como a gente conhece essa cidade de Luanda seguindo alguns personagens, né, no ar-condicionado ali seguindo Mata Cedo, aqui o Zóio nos conduz, né, essa experiência. E uma outra coisa que chama a atenção também, que eu queria que vocês comentassem, sobre essa questão, a gente desde ontem vem falando metáforas visuais, eu gosto da palavra alegoria, mas assim, por exemplo, no ar-condicionado tem essa ideia dos aparelhos que caem, né? E aqui é a casa que chora, né? Esse momento em que as roupas estão ali voando sem as pessoas.
E aí eu queria que vocês falassem um pouco mais assim de como foi esse processo de escolha, né? Por que escolher esses elementos e possivelmente o que vocês queriam transmitir através dessas metáforas, dessas imagens, que tipo de conexão vocês queriam estabelecer ali com a própria população de Angola e com o público de um modo geral. Enfim, é mais uma curiosidade mesmo, que é algo que provoca a gente, né? Meio que desperta ali. Mas eu queria ouvir de vocês como é que foi esse processo aí de escolher. Queres falar da Casa do Chão? Bem, como nós falamos um bocadinho ontem no ar-condicionado, que nós temos uma relação muito complexa com a realidade também. A realidade é esdrúxula em Luanda. E nós temos também esse estigma de que nada acontece por acaso. Qualquer problema que acontece é um problema do mal e tem que ser resolvido não de forma técnica e prática, mas de forma espiritual. Obviamente aquilo é uma infiltração na casa, só que não se pagou o preço justo. Ela estava acreditando que era outra coisa. O preço justo na casa, mas às vezes é tão insólito que tu chegas a acreditar que de facto há questões muito difíceis de entender. Eu lembro que antes da minha mãe morrer, agora entrando numa coisa um pouco pessoal, a minha casa, uns dias antes, começava a cheirava uma espécie de enxofre. Havia essa ligação. Obviamente nós tínhamos um contentor embaixo do prédio, o cheiro vinha dali, mas calhou numa altura tão oportuna de acontecer que casou com o momento. Mas se calhar se acontecesse noutra altura não daria tanta atenção. Então é essa questão de nós às vezes prestarmos mais atenção às coisas quando temos um problema e para justificar o próprio problema. Eu acho essa relação muito bonita, porque eu e o Frederico estamos sempre a discutir sobre elementos da literatura latino-americana, que é o realismo mágico, que eu acho que o realismo mágico é a coisa mais real que existe. Não há nada mais real que o próprio realismo mágico. É a realidade mais dura, mas sobre uma condição mágica. Então, eu gosto de misturar esse elemento de, aparentemente, nós estamos numa situação documental, mas ao mesmo tempo é muito ficcionada. Porque se fosse uma ficção muito estilizada, era justificável ter elementos mágicos. Mas como é uma situação do ambiente muito realista, essa noção da estranheza encaixa melhor na absorção dessas definições que aparecem. Eu queria só acrescentar também aqui uma coisa, que é relativamente... Tu perguntaste como é que se faz, né? Ou como é que se chega aí. Eu acho que às vezes vai-se chegando, não é logo. Eu disse que havia uma curta do Eric, era o Enóquio que não tinha coração, mas havia outra em desenvolvimento em texto, que era a Love Story About Power, né? E que depois cozinha. Essa nunca chegou a existir, né? Essa existiu. Mas tu tinhas ainda mais uma outra curta que... Vou falar duas curtas que acontece é o seguinte: nós editamos com músicas que nós não tínhamos os direitos e depois ficamos condicionados ao ritmo do filme que foi feito com uma música externa. Eu não quero abdicar do ritmo do filme, não quero reeditar os filmes. Eu posso exibir em fórum privado, mas eu não consigo fazê-lo publicamente. Mas há coisas de direitos que daqui a 100 anos, se calhar, vão passar e depois dá para todos. O dinheiro do próximo filme também. Todos nós aqui vamos estar vivos daqui a 60 anos, então depois... Com o dinheiro da trilogia vai pagar todos os direitos. Mas depois nessa... Vamos revelando também algumas coisas do processo, não sei se pode ou não, depois disso. Que nessas idas à cidade da China, uma das coisas também que descobrimos foi que, e ali no início vê-se um caminhão grande com pessoas a empacotar coisas. Descobrimos que grande parte do fardo, o fardo é a roupa em segunda mão que chega
Hã? Como é que aqui existe isso? É isso. Brechó. Hã? Não, fardo. Do pacote. Não. Mas aqui como é que se chama o mercado de roupa em segunda mão? Brechó de brechó. Então vem assim naqueles sacos pretos amarrados, condensados, roupa em segunda, terceira, quarta mão, vai para ali, depois dali vai para os mercados. Então depois quando vimos, pô, isto é o que nós, é o que vai depois também de alguma maneira colorir e montar aquela moldura humana. Eu há dias eu estava a ver um desses vídeos WhatsApp que partilham, e eu acho que nem era em Angola, era em Moçambique, e um senhor muito revoltado a dizer: como é que nós vamos ser um país se até a cueca, né, a roupa interior, não sei como é que qual seria o termo aqui, em segunda mão. Tu estás a usar uma cueca em segunda mão. Essa roupa em segunda mão. Então vai um bocado essas ideias de Mas bem constrangedoras mesmo. Rapariga. roupa de morte. Enfim. Acho que agora eu Em relação O ar-condicionado. a escolha desses elementos assim, Então, criativos. eu acho que foi há pouco tempo que eu estava a ouvir. A Siddhartha Ribeiro é brasileiro, escreveu sobre sonhos, tem um livro e tudo mais. Ele fala sobre como os sonhos foi. Porque ele faz uma análise desde o momento em que começamos a sonhar e tudo mais, enquanto seres humanos, e que os sonhos foi o que permitiu tirar as pessoas saírem das cavernas. E normalmente os primeiros sonhos eram sempre com as pessoas que morreram. E as pessoas, quando viam as pessoas que morreram nos sonhos, sentiam aquilo como um comunicado, uma premonição, como uma realidade, né? Isso permitia que elas agissem e criassem coisas. E eu vejo muito também a literatura e o cinema dessa forma, e eu acho que não é por acaso que o realismo mágico existe em sítios não só como Brasil e Angola, mas mesmo no sul do mundo, porque são formas para nós, mais do que compreender a nossa realidade, é de encontrar maneiras de partilhá-la sem ser de uma forma tão dura, né? Às vezes, mas também uma forma que a gente consiga comunicar outras coisas, né? Ver a casa a chorar, para mim, tipo, traz todo um grande significado e eu consigo compreender realmente o que é que está a passar na vida daqueles personagens, daquelas pessoas. Quando o Eri veio com a ideia lá das roupas estendidas no estádio, para mim transmitiu exatamente quantas vezes eu me senti, não só em eventos assim estatais, pode até ser do Ministério da Cultura, pode ser eventos universitários, onde realmente tu parece que estás ali a apanhar uma seca durante 3 horas, muitas vezes à espera do ministro para abrir um evento. Quantas vezes eu não tive num festival de cinema em Angola em que estamos à espera que o ministro chegue para o festival começar e aquela alegoria de termos ali as roupas estendidas transmite melhor do que se calhar se tivéssemos o estádio todo cheio, né? Porque tu estás ali estendido ao sol, não podes opinar, tens que ouvir e calar e é isso. Então eu acho que e às vezes é difícil quando partilhamos os filmes, principalmente tem essa sensação quando partilhamos os filmes mais em outras realidades, como na Europa ou mesmo na América do Norte, existe sempre uma estranheza de não perceber às vezes o humor, não perceber às vezes a ironia,
Ou de querer que explique, Ou, talvez? ou querer que explique talvez, ou de me perguntarem efetivamente se os ar-condicionados estão a cair em Luanda. E eu nesses casos, eu gosto de dizer que sim. Os ar-condicionados estão a cair. E acho que isso é importante, porque as pessoas precisam desse espaço para imaginar, não é? Eu achei que foi bom a tourada ter sido montada de uma forma em que os atores, as pessoas que estavam lá, pudessem sentir o espaço, né? Por exemplo, no ar-condicionado, quando nós estávamos a montamos a tal máquina que liga o ar-condicionado ao vídeo, eu fiz questão com a Prudenciana de dar significado às coisas, dar significado ao qual é o cabo que liga o quê, o som que liga não sei o quê. E naquele momento que estávamos ali a falar com os atores, a explicar, o próprio José, que faz de Matacete, por tipo um breve segundo ele perguntou: mas isso funciona? Então, e ele sabe que não funciona, mas é essa possibilidade das pessoas imaginarem. E eu acho que isso aconteceu também lá no estádio, né? Eu tenho certeza que algumas das pessoas estavam ali a bater palmas, as pessoas que estavam na mesa, as pessoas que estavam a fazer o discurso, sentiram o personagem, sentiram o momento. Eu acho que é um pouco essa busca que a gente tenta fazer com essas narrativas. Pelo menos comeram e beberam. Comeram e Não era cenográfico. Acho muito interessante isso que você traz, né, de como, que na verdade assim é um encontro entre formas de conhecer, né, porque assim, né, pelo menos, enfim, vou falar das nossas culturas no Brasil, ou enfim, de pessoas que estão como eu no universo, né, do candomblé ou das religiões de matriz africanas, quer dizer, a relação entre o mundo, quer dizer, o mundo ele existe, o invisível ele está aqui. Então, assim, a possibilidade de uma parede chorar, ela existe. Com a infiltração, mas a parede está chorando também. Isso não é um confronto epistemológico do conhecimento, entendeu? Isso não gera uma crise. Isso é quer dizer, o realismo mágico, né? Enfim, esse termo, né, que vem desse universo literário, mas ele faz parte também de uma dinâmica cultural que permite coexistências, inclusive de fés, né? E aí eu abro, porque acho que tem uma pergunta sobre a questão da igreja, não é? Da igreja... Sim, eu achei muito importante tocar essa questão das igrejas pentecostais na Angola, porque nessa hora eles estão falando, que é... eles surgiram na questão dos pastores que eu vi ali, da igreja neopentecostal. Da igreja evangélica, né? Porque nós sabemos que a imprensa divulgou, pelo que eu li aqui a volta do Brasil, né? Os problemas existentes com problemas de roubo, alguma coisa, não sei. Sim. Né? E problemas econômicos, de corrupção com a igreja. Uma série, eu acho que é interessante que, como vocês, foi quase ano passado, mas como isso foi colocado. Quem leu a notícia, acompanhou, entendeu? Conseguiu fazer alguma analogia. Né? Então, assim, como foi colocado ali. Isso é uma coisa que a gente conversou também, né? Eu não sei se... Não, isso é uma coisa, eu acho que tem uma questão que eu acho que o filme para mim é muito instigante, que eu acho que tem várias questões que estão postas ali, por exemplo, na relação, isso eu assistindo daqui, né, na relação com a China e com as igrejas neopentecostais, e aí essa nosso quinhão brasileiro no continente africano, que são novas formas de colonização, né? Porque as colonizações elas vão mudando, assim, né? E a forma como a China está em Angola e em outros países africanos, e eu gosto muito dessa imagem que você falou de uma certa fantasmagoria, porque é uma presença que você sente arquitetonicamente. Eu lembro quando eu estava em Cotonou, no Benin, por exemplo, tinha todo um quarteirão chinês. Então você não é invisível, mas ao mesmo tempo não é, né? Tá ali, mas você não e a mesma coisa da igreja neopentecostal, né? Sobretudo aí a nossa colaboração para o mundo contemporâneo, essa exportação essa ideia de missão da igreja de levar sua cultura, sua religião a outro Não, país. mas é uma presença também espacial. As pessoas estão lá nos lugares onde você menos imagina. Você dobra uma esquina. Eu nunca estive em Luanda, mas eu lembro de estar em Maputo e você virar uma ruazinha e tem uma igreja ali. Mas uma das coisas que eu acho que é importante também mencionar é que é certo que nos últimos
20 anos, e o Jorge estava a dizer, não só em Angola, mas acho que em todo o continente africano há uma presença maior chinesa. Mas é interessante como é que o Ocidente olha para isso, né, de uma forma de tipo uma nova colonização, mas sei lá, nos últimos 40 anos, a nível tipo, tu estás a ver pessoas com t-shirts da Britney Spears, estás a ver filmes, ou seja, a nível cultural e a nível até estético, também houve do outro lado, né? Então, eu não estou a dizer que um mal é menos pior que o outro, mas às vezes eu sinto é que a gente está a querer pôr toda a culpa agora, né, nessa nova presença chinesa em África, que eu não acho que seja uma presença ingênua e que tem interesses económicos e tem interesses de exploração ao mesmo tempo, mas antes disso já estava a acontecer, né? E não sei, por isso que eu conectei conosco, porque nós também estamos fazendo isso de uma outra maneira. O que eu gostaria de acrescentar é exatamente isso. Eu queria muito que o filme não passasse por essa visão de estar-se a criticar a presença chinesa ou não, ou as próprias igrejas. Eu não sou religioso, mas eu não tenho nada contra as igrejas. Aliás, eu acho muito bonita. A minha mãe é super católica e eu acho muito bonita a devoção dela. Então, o que eu acho interessante no filme, nessa questão do chinês estar a vender esse produto e depois ter um pastor que também vende o produto, é que de facto o pastor prova do veneno. O chinês não prova do veneno, ele sabe que aquilo é um produto mercantilista. Mas o personagem do pastor que estava a criar a igreja, ele próprio acredita, ele diz, deixa ela experimentar isso, para ver se funciona. Então experimenta o poder, eu também quero ter poder. Isso é que é muito interessante para mim na nossa sociedade. É o nosso falso poder. E depois não temos que culpar, o colonialismo, mas nós temos culpa também porque nós estamos distraídos, nós estamos embriagados sempre, porque nós não temos a responsabilidade. Está bom, se é para seres mau, é para vender, não prova do veneno. Eles chegam a provar aquilo e criam uma complexidade maior de poder. Obviamente, ele vai alimentar-se dessa vontade e vai se tornar de facto poderoso. E a tornar-se poderoso, vai pensar que de fato ele é uma pessoa especial e vai cair nesse erro do egocentrismo louco. Então, para mim, é mais essa questão. Nós falávamos muito, discutíamos sobre qual vai ser a reação do chinês. Eu também acho que há aqui coisas, né? Tipo, tens uma santa a ser queimada e eu não acho que apesar disso seja um filme ofensivo, porque diz mais sobre as nossas vulnerabilidades do que uma responsabilização de um terceiro. Exatamente. Seja ele chinês, colono, ex-colonialista, europeu, americano, todo mundo, uns com mais consciência, com mais malícia, nesse processo de partilhar a sua cultura, a sua ideia, o seu produto, acabam às vezes por interferir no espaço do outro. E se nós somos permissivos, se nós somos maleáveis, ao ponto de, em tão pouco tempo, é que é incrível como é que em tão pouco tempo, hoje com a presença chinesa, mesmo nas nossas gravações, olham para o Fradique e podem dizer chinês. Bana Paula, chinês. Isso aconteceu-nos muito quando filmamos o Independência no leste de Angola e tudo mais. Tinham sido as pessoas que construíram o não negro, o mais perto que tu tens de contacto, é um chinês, que na verdade até pode nem ser chinês, pode ser vietnamita, por aí fora, de toda uma área. E isso em Luanda também acontece, porque as centralidades foram construídas por chineses, não só chineses, mas tipo acordos principalmente com a China. Isso também tem a ver com relações económicas. Angola, no pós-guerra, em 2002, tentou-se financiar na Europa, não conseguiu. Uma das condições para se financiar era, no Clube de Paris e tudo mais, era sair e mudar o governo, porque não era democrático. Os chineses tiveram uma abordagem um pouco diferente.
Não, ok, nós vamos, recebemos dinheiro, não nos intrometemos politicamente, até ver, mas não... Isso é intrometer politicamente. Não, mas sem... Não, é tudo, são relações entre países, mas sem essa condição de mudança. E claro que daí surgem novas relações. E não estou a dizer que são boas ou más, e eu não sei, acho que o filme se calhar traz essas perguntas, mas não sei se traz as respostas, né? Trazer a presença, traz a reflexão, e aí vai batendo, porque também a China também está presente no Brasil, nosso maior parceiro comercial. Eu acho que o que eu estava querendo dizer é que assim, né, traz essas coisas que nos despertam reflexões, porque ao mesmo tempo que nos aproximam muito, né, também criam talvez estranhamentos, não sei. A gente tem que acabar como sempre, mas assim, eu vou ignorar mais uma vez e vou deixar alguém perguntar mais alguma coisa. Pronto, uma mão aqui. Um pouco comentário sobre essa questão da China, eu acho que no filme, obviamente, é a China, mas acho que na verdade é a Ásia, né? Eu não sei exatamente como é que a gente vai se pensar daqui para frente, porque tanto latino-americanos quanto africanos, nós nos acostumamos a pensar o mundo em que nós somos periferia e o Ocidente é o centro, né? A fonte colonial é o centro. Eu acho que a grande questão é como a gente vai pensar no futuro, quando a gente vai continuar sendo periferia do mundo, mas o centro já não vai ser o antigo colonizador. Né? Muito rapidamente, das 5 maiores economias do mundo, 4 vão estar na Ásia, né? Não é só a China, é a Índia, é tudo isso. Né? E que para eles, é uma questão importante que é do tempo, né? Para eles não é assim, eles vão se tornar o centro do mundo. Né? Os chineses, eles estão voltando a ser o centro do mundo. Né? Deixaram de ser com o Renascimento europeu, mas para eles, esses 5 séculos do Renascimento para cá é que são fora da curva. Né? Para eles sempre se pensaram como centro, voltando a ser economicamente. E a grande questão é como é que nós, que efetivamente vamos continuar a periferia desse mundo, né? Como é que nós vamos pensar sem esse instrumental meio maniqueísta? Nós somos os colonizados da periferia e eles são os colonizadores do centro. Isso vai se mudar. Né? E é interessante assim, que o modus operandi é o outro, né? Porque o colonizador europeu, ele chegou com estradalhaço, né? Ele tinha uma estética colonial. Vou construir uma igreja gigantesca. E os chineses, como a personagem do filme, né? É algo meio subreptício, né? Ele não faz questão de ter uma estética própria. Ele vende a estética do outro, ele vende a imagem católica. Não faz de parte disso, né? Mas é um pouco ligado à questão do tempo, né? Eles não têm pressa, eles sabem que isso vai acontecer. Ele fica olhando de longe, contemplando, como se fosse uma figura inocente, que não é. E as falas deles são geniais nesse sentido, né? Super interessante isso. Eu tenho muita pena de ficar, porque eu acho que vocês têm muito mais coisas para dizer. E só acho que esses níveis todos de tratamento do poder e da embriaguez do poder, a nossa embriaguez do poder, como muito bem visto, está ali no discurso, tratada de uma forma genial, porque enquanto todo o discurso do filme, os diferentes discursos, não é? São rigorosos, poéticos, a palavra é muito escolhida, bem dita, o discurso do poder, não é um discurso do mestre da moda, não é? É um discurso completamente vazio. Portanto, vocês ao mesmo tempo citam, não é? Uma obra literária do talmudismo literário, não é? Falar muito e não dizer nada, aquilo que nós chamamos de anarquismo e tal, e é muito, faz um contraste muito grande com o rigor de todas as outras falas do filme. Obrigada também por isso, que é uma outra forma de nós podermos pensar cinema, que é o cinema nos pode dar. Eu acho que vocês podiam ficar aí. É muito mais tempo, não é? Sim. Pois é, vocês querem dizer alguma coisa para encerrar ou a gente... Não, já. Não quero. Eu queria pegar. Eu vou ficar depois para isso, que eu falo muito também. Eu acho assim, a gente tem tempo? Não tem. Está tudo apertado? Tá. Mas como encerrar uma coisa e perder a fala do Júlio? É isso. Obrigada. Obrigada. Então, tem mesmo que aproveitar o
É isso. Obrigado. Olha, muito obrigada.